Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre as discussões em torno da trajetória dos juros brasileiros. A chance de a taxa Selic voltar a subir nos próximos meses está sobre a mesa. A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, ela mencionou esse possível cenário de alta dos juros, uma hipótese que foi reforçada inclusive por discursos recentes dos membros do BC. Mas afinal, o aperto da Selic pode acontecer? Quais são os fatores que devem influenciar a próxima decisão do Copom em setembro? Nessa edição, a gente responde essas perguntas e a gente também fala sobre o possível início do corte de juros nos Estados Unidos e as propostas da agora candidata democrata à presidência, Kamala Harris, para a economia americana. Eu sou a Marina Rapa. E eu sou a Bianca Alvarenga, e hoje é 26 de agosto de 2024. Vamos lá? Depois de um ciclo de corte de juros que durou de agosto de 2023 a maio de 2024 e que levou a Selic de 13,75% para 10,5%, a expectativa era de uma taxa que provavelmente ficaria estável até o final do ano. Mas essa percepção mudou. Nas últimas semanas, agentes de mercado e analistas financeiros passaram a incorporar às suas previsões um movimento de alta de juros nos próximos meses. E olha, isso não foi à toa. A ata do Comitê de Política Monetária, divulgada no início do mês, mostrou que o Banco Central está preocupado com a piora das expectativas de inflação e com a alta do dólar. No trecho mais relevante da ata, o Copom não usou meias palavras. Os membros do comitê afirmaram no documento que não vão hesitar em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta se julgarem apropriado. A posição foi unânime. A partir daí, os olhos e ouvidos ficaram dedicados aos discursos dos diretores do Banco Central, justamente para tentar antecipar a decisão de setembro. Boa parte das falas corroboraram o tom duro da ata, em especial as de Gabriel Galípolo, que é atual diretor de política monetária e, mais importante, é o principal cotado a próximo presidente do Banco Central. Em um evento organizado na última semana, o Galípolo afirmou fazer parte de um grupo no Copom que vê mais riscos no curso de controle da inflação. E aqui, para entender a relevância dessa fala do Galípolo, é importante lembrar o que disse o comitê em relação ao desequilíbrio no balanço de riscos. Vários membros do Copom registraram na ata da última reunião que o peso dos fatores contribuindo para a alta da inflação ficou maior do que o peso dos fatores que levariam a um esfriamento dos preços. Esse é o tal desequilíbrio do balanço de riscos que alguns membros do Copom, inclusive o Galípolo, enxergaram. E aí, naturalmente, por ter partido do principal cotado para a presidência do BC, essa fala mais dura ganhou peso, né? Na nossa visão, foi importante a sinalização coesa de que o Copom vai elevar a Selic se for necessário. Por outro lado, a gente acredita que os fundamentos observados pelo BC para determinar os próximos passos dos juros não parecem ainda apontar para a necessidade de um aperto adicional. E por quê? Aqui a gente vai lembrar do cenário alternativo, que é aquele que considera a possibilidade de a Selic permanecer em 10,5% nos 18 meses à frente. Esse cenário foi apresentado na última reunião do Copom e mostrava a projeção de inflação um pouco acima da meta de 3% em 2026. Na ocasião, o BC decidiu manter os juros em pausa. De lá para cá, a expectativa de inflação de 2025 teve uma ligeira melhora e o dólar recuou. Ou seja, se a reunião acontecesse hoje, o cenário alternativo do comitê deveria mostrar uma inflação ainda mais próxima da meta. É possível dizer que o cenário melhorou desde então. E a valorização do dólar tinha sido uma das razões para a piora no balanço de riscos para a inflação, uma vez que o câmbio exerce influência sobre todos os custos de produtos negociados no exterior. Na semana passada, o comportamento da moeda americana ficou relacionado, em certa medida, às próprias falas dos membros do Copom e às sinalizações sobre os juros nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Bom, o dólar encerrou a sexta-feira em R$ 5,49, isso depois de alcançar R$ 5,75 no início deste mês. A melhora do câmbio foi destacada pelo atual presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, em um evento realizado na terça-feira da semana passada. Em um tom mais ponderado, ele disse que a decisão de setembro do Copom está em aberto e que os dados vão definir se vai haver ou não alta de juros. Parece que não, mas ainda tem muita água para rolar e muito para acontecer nas 4 semanas até a próxima reunião do Copom.
A volatilidade do câmbio é um fator que vai ser observado de perto, mas por hora a gente acredita que a Selic vai permanecer estável até o final de 2024. Agora, existe uma visão entre alguns agentes de mercado que uma decisão mais dura de aumento de juros é um passo importante para o fortalecimento da credibilidade do Banco Central. E será que é por aí? A Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil na equipe de economia do C6 Bank, explica por que, na nossa visão, a decisão de elevar a Selic não é o ponto determinante para o ganho de confiança do Copom. Cláudia, circulou nos últimos dias entre os analistas de mercado um certo receio de que a tranquilidade do dólar pode ser passageira. Na visão de quem defende essa análise, o real ganhou valor por causa do discurso mais duro do Banco Central. Logo, se a Selic não subir, o dólar pode voltar ao movimento de estresse. O que você pensa disso? Olha, Marina, eu não acho que seja por aí. A especulação sobre o que pode acontecer com o câmbio não faz parte do racional do Banco Central. Ou seja, ele olha para os indicadores econômicos, para as expectativas e calcula se a inflação está caminhando para a meta. Se a resposta for não, os juros devem subir. Agora, se a meta estiver sendo cumprida, ele pode deixar os juros como estão. E se a inflação estiver abaixo da meta, o Banco Central pode começar a cortar os juros. No fundo, é tão simples quanto isso. Na ata de julho, o Copom sinalizou a possibilidade de aumento da Selic porque enxergou que os fundamentos que compõem o cenário de inflação para os próximos anos estavam alcançando patamares perigosos. As projeções dos seus modelos para o IPCA estavam começando a se afastar da meta. Então, o aumento de juros poderia ser o remédio para reverter essa piora. É como se o Banco Central dissesse: olha, se a previsão do tempo for de tempo fechado, eu vou levar um guarda-chuva para me prevenir. Essa mensagem foi muito importante, porque o Copom sinalizou que estava vigilante e que faria o necessário para garantir o controle da inflação. A questão para nós é que o BC deve tomar decisões com base nos fundamentos macroeconômicos e não com base nos preços de mercado. Se o BC julgar que a manutenção da taxa Selic nos patamares atuais é compatível com a convergência da inflação para a meta, não haveria por que aumentar ou reduzir os juros. Agora, usando esse seu exemplo da previsão do tempo, será que o Banco Central não vai mesmo precisar usar um guarda-chuva? Qual é a perspectiva para a Selic nos próximos meses? Para ter essa resposta, a gente precisa olhar para um ponto muito importante do cenário, que é o corte de juros nos Estados Unidos. É como a gente sempre fala, o Federal Reserve, o Banco Central americano, é o grande maestro dos mercados. O que acontece na política monetária lá acaba refletindo no mundo todo, no Brasil também. E aqui, vale lembrar o que o Copom costuma deixar claro nas suas comunicações. Não existe uma relação direta entre a política monetária americana e a brasileira. Quando o comitê diz isso, ele quer dizer que não é porque o Fed está cortando ou elevando juros que ele vai seguir pelo mesmo caminho. Mas, na prática, existe uma relação indireta entre as duas coisas. Com uma taxa de juros mais baixa nos Estados Unidos, os títulos de dívida do governo americano tendem a pagar rendimentos menores. Parte dos investidores pode deixar esses investimentos, que são considerados os mais seguros do mundo, para buscar retornos maiores em ativos e mercados mais arriscados, como países emergentes, e o Brasil faz parte desse grupo. O resultado deve ser um dólar mais fraco globalmente, o que, por consequência, vai na direção de um real mais forte e contribui para o controle da inflação brasileira nos próximos anos. O que quero dizer, Marina, é que os ventos externos estão ficando mais favoráveis para o Brasil. Por isso, uma alta de juros em setembro pelo Copom parece menos provável na nossa opinião. E se no Brasil a gente acredita que os juros devem continuar estáveis, nos Estados Unidos o caminho deve ser outro. O início de corte de juros por lá deve acontecer em breve. Bom, é isso que indica a fala recente do Jerome Powell, que é presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Durante o encontro anual de banqueiros centrais em Jackson Hole, ele disse, e aqui eu abro aspas, chegou a hora de ajustarmos a política monetária. Fecha aspas. A fala vai em encontro da mensagem da última reunião do Fed, que mostrou que a grande maioria dos membros do Comitê de Política Monetária americana acredita que uma flexibilização dos juros seria apropriada em setembro, caso os dados de emprego e inflação venham de acordo com o esperado. Agora, tudo indica que o Fed deve ganhar a convicção que faltava para bater o martelo. O Powell, o presidente do Fed, afirmou que a sua confiança de que a inflação está a caminho da meta de 2% aumentou.
A gente acredita que a desaceleração dos preços e os dados mais fracos do mercado de trabalho abrem espaço para cortes de juros nos Estados Unidos já em setembro. O mais provável é uma redução de 0,25 ponto percentual na taxa, mas se o desemprego subir mais, a gente acredita que um primeiro corte de 0,5 ponto pode sim acontecer. Agora a gente fala sobre a corrida eleitoral nos Estados Unidos. A Kamala Harris foi nomeada, agora oficialmente, candidata do Partido Democrata à presidência do país. Nos primeiros discursos, a Kamala deixou claro que as propostas para o custo de vida dos americanos estão no centro da sua agenda eleitoral. Para favorecer a população de baixa e média renda, que foi especialmente afetada pela inflação mais alta dos últimos anos, a candidata propôs medidas focadas em habitação, preços de alimentos, saúde e impostos. E aqui eu cito algumas propostas que já foram anunciadas até aqui. A construção de 3 milhões de moradias nos próximos 4 anos e subsídio de $25 mil para famílias que estão comprando o primeiro imóvel, limite de preço para medicamentos prescritos, corte de impostos para americanos de baixa e média renda e aumento de crédito para famílias que tiveram filhos. Para além do possível impacto social das medidas, existe uma preocupação em torno das consequências do aumento de despesas para os cofres públicos americanos. Por outro lado, a Kamala tem 2 principais propostas para aumentar a arrecadação do governo. A primeira é elevar a alíquota dos impostos para empresas de 21% para 28%, e a segunda proposta é aumentar os tributos para pessoas que recebem mais de $400 mil ao ano. Ainda não está claro como essas medidas seriam colocadas em prática, já que os detalhes do plano de governo da Kamala ainda vão ser divulgados. Assim, vai ser possível entender se essas medidas de arrecadação podem, de fato, conseguir remediar a piora do endividamento dos Estados Unidos. Também é cedo para saber qual vai ser o desfecho da corrida pela presidência dos Estados Unidos. As pesquisas eleitorais mostram Kamala e Donald Trump quase empatados na intenção de votos dos americanos. A eleição acontece no dia 5 de novembro. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. E eu já adianto que sexta-feira vai ser um dia cheio. Vamos lá. Na terça-feira, o IBGE divulga o IPCA 15 de agosto aqui no Brasil. A gente espera uma alta em torno de 0,2% na prévia da inflação, uma alta impulsionada principalmente pelos itens administrados, como gasolina e gás veicular. Na sexta-feira, sai o resultado da PNAD do trimestre encerrado em julho. A gente espera que a taxa de desemprego brasileira tenha ficado em 6,8%. Também na sexta-feira vão ser divulgados índices de inflação dos Estados Unidos e da zona do euro. Nos Estados Unidos, o índice divulgado é o PCI referente a julho, enquanto na zona do euro a gente vai saber como ficou o CPI em agosto. A nossa expectativa é que nas 2 regiões a inflação continue mostrando uma tendência de desaceleração. E agora sim, para fechar a semana, ainda na sexta, a gente vai saber o resultado dos índices de gerentes de compras, o PMI, do mês de agosto, da China. O dado vai ser importante para a gente entender como anda o setor de manufaturas e de serviços do país. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou do podcast de hoje, eu faço um pedido especial para você compartilhar o nosso canal com aquela pessoa que vai gostar de ficar por dentro das notícias mais importantes de economia. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é do André Donato. A gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais com a Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!